Bom, vamos começar então. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigada pela participação de todo mundo. A gente está aqui se reunindo para celebrar Charles Darwin, no nosso webinar chamado Celebrando Darwin, Conectando Darwinismo, Teoria Evolutiva e Mudanças Climáticas através da Antropologia Biológica. E hoje nós celebramos 215 anos de Darwin, com bate-papo e divulgação de conhecimento científico, uma parceria entre o LEAB e o Lebius, desculpe se eu estou falando errado, para celebrar, então, essa herança do Darwin para a bioantropologia, e também a gente vai discutir um pouco sobre os desafios ambientais que a gente tem enfrentado e vai enfrentar ainda no futuro. Quero agradecer, primeiramente, aos professores doutores Danilo e Hilton pela ideia e estruturação do evento, e a equipe organizadora, que conta com a Manara Nizer, a Juliane Furtado e a Lorena Oliveira, são graduandas em Arqueologia pela Universidade Federal do Rio Grande, participantes do LEAB, e Uriel Coelho, doutorando do Programa de Antropologia da Universidade Federal do Pará e membro do Lebius. Falar rapidinho, me apresentar também, eu sou a Fernanda Ferrarini, atualmente sou doutoranda do Programa de Antropologia na Universidade de Maryland, e sou colaboradora de pesquisa também do LEAB, e eu tenho uma trajetória muito engraçada, porque eu não venho da antropologia, nem da arqueologia, essas são, na verdade, áreas recentes para mim, e eu me formei em biotecnologia pela PUC do Paraná, e pouco antes da biotecnologia eu fiz história, e eu sempre quis muito tentar unir história e biologia de alguma forma, só que na época, claro, não conhecia nada sobre bioantropologia, nem nada da área, e foi incrível ter descoberto isso depois de me formar e ter seguido esse caminho. Eventualmente, descobri o LEAB, o Danilo me ajudou muito nessa trajetória de descobrir o que eu queria e poder juntar um pouco de evolução e nossa história como espécie. E é basicamente isso que me trouxe onde eu estou agora. E comecei meu doutorado aqui recentemente, no ano passado, final do ano. E eu pretendo, com isso, estudar um pouquinho sobre evolução humana, trazer um pouco da população do Brasil, que é uma população de muita mistura, de muita coisa que a gente pode estudar e entender um pouco mais sobre a nossa história, não só como população, mas como espécie. Então, vou apresentar os nossos convidados de hoje, que vão apresentar um pouquinho também da sua história, vão conversar um pouco com a gente. Então, o Dr. Danilo Vicençotto Bernardo é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É mestre e doutor em Ciências, com área de concentração em Biologia e Genética pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor adjunto do Instituto de Ciências Humanas e da Informação da Universidade Federal do Rio Grande, onde fundou e coordena o Laboratório de Estudos em Antropologia Biológica, Bioarqueologia e Evolução Humana. É também docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas, e as suas áreas de atuação são Antropologia Biológica, Bioarqueologia e Biologia Evolutiva, principalmente em temas de morfologia craniana, processos evolutivos e povoamento do Novo Mundo. O Dr. Hilton Pereira da Silva é graduado em Medicina e Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará, é mestre em Antropologia pela Pennsylvania State University, mestre em Saúde Pública pela Ohio State University, onde também obteve o doutorado em Antropologia. É o criador e coordenador do Laboratório de Estudos Bioantropológicos em Saúde e Meio Ambiente na Universidade Federal do Pará, onde também é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva na Amazônia. Atualmente, é também coordenadora adjunto do curso de especialização em estudos amazônicos da Universidade de Brasília, e as suas áreas de atuação são principalmente a bioantropologia, saúde coletiva e medicina, em temas de evolução e adaptabilidade humana, ecologia humana, antropologia biológica e meio ambiente. Então, agora dou a palavra ao professor Dr. Danilo, e muito obrigada novamente. Boa tarde para todas as pessoas. Muito obrigado por quem
quem está acompanhando essa nossa conversa. Muito obrigado a todas e todos que estão participando da organização, né? Queria agradecer muito mesmo, dizer que sempre é muito bom todas essas atividades que nós conseguimos fazer juntos, né? Queria agradecer também o professor Hilton, né? Eu já disse isso para ele em outro momento. Eu sou de uma geração de pesquisadores em antropologia biológica que acompanha a carreira do Hilton há muito tempo, né? O Hilton sempre foi um modelo de formação que a geração que eu, os meus colegas, ingressamos nessa ciência, sempre miramos como um modelo a ser seguido, né? Então, é muito, muito, muito satisfatório, muito, muito, muito prazeroso dividir esse espaço com o Hilton, como colega de ciência, né? Então, realmente fico muito feliz em estarmos juntas aqui hoje para dar um Viva Darwin, tá bem? Eu vou brevemente, né? Eu acho que a gente não precisa, embora, né, a ciência no geral venha sofrendo uma série de ataques, né, pelo movimento anti-ciência, pelas ações anticientíficas, né? Isso não é exclusividade de um campo ou outro. Então, nós vemos isso nas ciências da saúde, tem um pessoal que é anti-vacina, nós vemos isso no campo das ciências humanas, tem gente que acha que tem ocupação humana de 300 milhões de anos antes do presente, né? Pré-Pangeia. Então, assim, a gente vive um momento sério e triste anti-ciência, né? E apesar disso, pode parecer desnecessário falar sobre a evolução, celebrar a teoria evolutiva, né? Por tão importante e difundida e lógica que ela é. Eu sempre costumo falar para as minhas alunas e para os meus alunos sobre a maior beleza e talvez a maior virtude da teoria evolutiva, que é a sua simplicidade absoluta, né? Se a gente for pensar ali, eu sempre gosto de olhar para a física, né? Se a gente for pensar ali nas teorias das cordas, na relativística, nos multiversos, né? Nas múltiplas dimensões, você precisa de uma concepção matemática muito abstrata, você precisa de uma série de conhecimentos ali bastante difíceis de serem articulados, né? Já para entender a teoria evolutiva, basta bom senso. E eu acho que essa é a maior beleza dela. Ela é simples, ela é lógica, né? E ainda assim a gente precisa fazer algumas defesas do modelo evolutivo, né? Então, para hoje, para começar a fomentar essa nossa conversa, esse nosso almoço evolutivo, eu separei uma parte de uma apresentação que eu fiz no Congresso Brasileiro de Biologia Evolutiva, aconteceu em novembro, né? Primeiro Congresso Brasileiro de Biologia Evolutiva. Então eu vou apresentar alguns pedaços dessa fala aqui hoje para a gente fomentar essa nossa conversa da hora do almoço de hoje, tá bem? Então eu separei, né, com base na proposta de nós falarmos das questões teóricas, contemporâneas do ponto de vista das mudanças ambientais e ligadas através da antropologia biológica para celebrar o darwinismo, para celebrar o Darwin,
eu separei esse tema, né, de diversidade biocultural de populações nativas americanas e suas implicações para a história evolutiva humana, né? Então, de maneira bem inicial, né, para começar a conversa, eu acho sempre importante, né, a gente destacar o que é, né, e como que nós entendemos o fazer antropologia biológica, e isso para estudantes, praticantes da disciplina que sejam de escolas de matriz boasiana ou estejam familiarizados com as escolas de matriz boasiana, pode não parecer tão importante assim, né? Mas para boa parte dos praticantes de antropologia, principalmente no Brasil, essa ideia, né, antropologia biológica, ela pode parecer um pouco contraditória, ela pode não parecer assim um lugar muito claro, né? A antropologia biológica, que até algum tempo atrás era chamada de antropologia física, nessa matriz boasiana, que é praticada principalmente nos Estados Unidos, ela compõe um dos 4 campos da antropologia, né? Junto com a antropologia cultural, a linguística e a arqueologia. Essa dupla, né, antropologia biológica e arqueologia, além dessa proximidade nos 4 campos da antropologia, ela também é responsável por uma série de interfaces, uma série de colaborações que geram outras disciplinas que dão origem a diferentes abordagens da ciência. Um exemplo claro disso é a bioarqueologia, né? Mas, centrando na antropologia biológica, quando nós olhamos lá, essa aqui é a definição que está no livro do Larsen, né? Quando nós olhamos lá, né, a descrição, a definição, a conceituação de antropologia biológica, nós vemos lá, né? É o estudo da evolução e variação humana, tanto presente, atual, quanto passada, né? Então, olha só que legal. Antropologia tem uma área que é a antropologia biológica, e dentro da antropologia biológica, a ideia central é a evolução, né? Então, essa definição aqui, para mim, de antropologia biológica, ela é um grande Viva Darwin, né? Ela mostra o quanto que a evolução, a teoria evolutiva, o modelo evolutivo é central para o estudo dos humanos do ponto de vista biológico, né, para a antropologia biológica. Essa disciplina, né, antropologia biológica, mais tarde o professor Hilton vai falar mais sobre isso, mas essa disciplina ela é muito bem estruturada, né, em outros países. Aqui no Brasil nós temos poucos lugares que se dedicam a estudar antropologia biológica. A UFPA, por excelência, né, os nossos principais centros, né, e em termos de pós-graduação, o único centro de formação mesmo em antropologia biológica. E percebam, né, como um grupo, né, é uma vertente da ciência bem estruturada com este olhar evolutivo, antropológico e social, né? Então percebam a completude teórica, metodológica que se aplica à antropologia biológica. Essa completude da antropologia biológica, ela se posiciona muito como um reflexo, né, uma resposta ao paradigma biocultural, né? Em termos gerais, o paradigma biocultural é uma proposta científica, um paradigma, um modelo científico que surge no final dos anos 60, né? E contextualmente, também outra coisa que eu sempre brinco com as estudantes, os estudantes, esse final dos anos 60, né, a gente tem um movimento cultural virando as coisas ao avesso, né? Na arqueologia, nós vemos o nascimento da nova arqueologia. Na antropologia, nós temos
uma série de novas propostas também acontecendo, né? E o paradigma biocultural, ele aparece aí no final dos anos 60, também propondo que, olha, não dá para nós explicarmos a experiência humana sem que seja olhando, contemplando os aspectos biológicos, ambientais e culturais. Então, percebam por que, né, para uma bioantropóloga, para um bioantropólogo, é tão importante esse olhar do contemporâneo e passado, cultural e biológico, ambiental, climático, porque a própria natureza dessa disciplina é assim. Ela parte dessa necessidade em responder que as coisas elas se interagem, né? As propriedades emergem dessas complexidades e não são coisas isoladas. Como eu trabalho no curso de arqueologia, a maior parte dos meus estudantes são de arqueologia e boa parte das minhas pesquisas também foram em trabalhos envolvendo arqueologia. Eu coloquei o pé aqui numa questão arqueológica bastante importante, né, que é o povoamento do continente americano, né? Esse tema ele é importante a ponto de nós termos uma longa tradição de pesquisa, né, no assunto. Então, a gente tem desde modelos, né, modelos bastante difundidos, utilizados, reutilizados, né? Então, esse modelo que eu estou mostrando para vocês, ele chegou a ser refutado, reapareceu, desculpem, continua sendo uma importante fonte, né, de ideias sobre o povoamento do continente americano. Nós temos uma série de interpretações, né, sobre seja os achados arqueológicos do ponto de vista do povoamento, seja as características biológicas das populações encontradas no continente, das populações de origem arqueológica, né, dos remanescentes biológicos dessas populações, e inclusive das características genéticas das populações atuais, né? Então nós temos aí uma longa tradição de informações e de pesquisa sobre o povoamento americano do ponto de vista biocultural, envolvendo as questões culturais, arqueológicas, bioarqueológicas, ambientais dessas populações. Entre esses estudos, nós temos os estudos de morfologia craniana, né? E tem essa frase, né, que está lá num dos trabalhos do Neves e do Pucciarelli, dizendo, né, sobre a morfologia craniana ser diacronicamente diferenciada. Ou seja, eles demonstraram, né, que no continente americano nós temos aparentemente dois padrões morfológicos distintos, né, da morfologia craniana dos nativos americanos, sendo que elas são diferenciadas também do ponto de vista cronológico, ou seja, as populações mais antigas têm um padrão morfológico e as populações mais novas têm outro padrão morfológico. E com base nessas informações, né, nessas observações, tanto o Neves quanto os cientistas, as cientistas que compuseram o grupo do Neves, propomos diferentes interpretações, diferentes modelos para compatibilizar, para compreender essas caracterizações morfológicas, ao melhor estilo biocultural. Pois bem, além dessa questão da morfologia, nós vemos também que existe uma diferença quanto ao estilo de vida das populações nas Américas, né? Então, esse é o trabalho do Pedro da Glória e do Clark Larsen, né? O trabalho oriundo do doutorado do Pedro, que é colega do Hilton na UFPA. Pedro percebeu que aquela máxima, né, que nós temos
de estilo e qualidade de vida de populações agricultoras e populações caçadoras-coletoras, do ponto de vista de saúde bucal, por exemplo, né? Para algumas populações, parece não ser tão determinada como se espera num senso geral. Ou seja, tem uma variação grande de formas como as populações se resolvem quanto ao seu estilo de vida. O mesmo vale para as questões de caracterização cultural, tecnológica, né? Então a gente vê uma variação na tecnologia das populações americanas que nos leva, né, a uma concepção mais complexa de como, por exemplo, se deu os processos de povoamento e a filiação, as diferentes filiações dessas populações. E as interações com o ambiente, né? Então nós temos populações que são basicamente caçadoras, outras que são predominantemente coletoras. Então, nesse próprio universo caçador-coletor, a gente vai ter uma interação no uso dos recursos ambientais bastante diferenciado de lugar para lugar no continente americano. A própria ideia de ambiente, né, e ambiente intocado tem sido bastante questionado, né? Nós temos os trabalhos, por exemplo, que são feitos no Planalto Meridional, né? Então, tem o professor Rafael Cortelletti e José Riarte participam desse grupo, né? Mostrando que o ambiente, a paisagem que nós vemos, né? As matas de araucária no sul, a floresta amazônica no norte, trabalho do Neves, do Heckenberg, elas são muito mais frutos do próprio manejo das populações nativas do que necessariamente um fruto de um ambiente intocado, né? Então percebam, né, a complexidade que é olharmos para trás para contar a história do povoamento americano. Não é só uma questão tecnológica, não é só uma questão biológica, não é só uma questão cultural, não é só uma questão arqueológica, é uma questão que envolve todas essas diferentes dimensões. E aí fica bonito o nosso Darwin Day, com a teoria, com o modelo evolutivo sendo um eixo centralizador desses pensamentos, dessas investigações. Precisa beber água. No geral, então, essa longa tradição de pesquisa que eu falei para vocês, nós percebemos que ela reflete, né, um cenário muito complexo, né? Quando nós juntamos os marcadores moleculares, genéticos, esse cenário ele fica um pouco mais convergente, mas ainda assim não absolutamente convergente, tá? Existem alguns pontos contrários, mas no geral os modelos convergem a uma proposta de que o povoamento americano ele foi feito por um único pacote populacional, né? E as diferenças que nós vemos aqui, seja ela de qual natureza for, são diferenças marcadas por eventos diversos, né? Eventos seletivos, eventos de deriva, eventos de transmissão cultural, né? Então, é um cenário bastante complexo. No geral, esse é o que nós temos de modelão, né? Eu sempre brinco também nas apresentações, eu falo, se eu tivesse juízo, eu sempre pararia por aqui, né? Mas como bom evolucionista, eu quero ir um pouco além e investigar um pouco além. Então, eu mostro um pouco o que nós temos feito, né? Por exemplo, aqui é um resultado, né, uma publicação que nós tivemos
mostrando, do ponto de vista das populações nativas brasileiras e sul-americanas, como que nós temos essa diversidade morfológica, né? Então, percebam, a gente tem uma clivagem, uma divisão de padrões morfológicos que claramente mostra, né, uma dualidade morfológica. Uma outra publicação nossa também, com populações de diferentes regiões, né, mostrando mais uma vez, né, essa dualidade morfológica, e mais do que isso, né, a gente percebe aqui, ó, botocudo, então questionando aqui a tal diacronia, né, parece que não só as populações mais antigas têm essa diferença morfológica. E em alguns casos, embora tenha algumas contestações, do ponto de vista genético também, você tem algumas sinalizações de genes diferentes daqueles de um único pacote ingressando no continente americano. Mais uma vez, né, vendo essa questão das afinidades morfológicas e também com as questões de cronologia, né? Esse é um trabalho que nós apresentamos envolvendo 1.267 crânios do continente americano, de diferentes lugares, né, do mundo, e com uma amostra sul-americana envolvendo sambaqueiros, né, paleoamericanos de Lagoa Santa e indivíduos da Serra da Capivara. Quando nós analisamos todos esses crânios, nós novamente percebemos, né, uma certa associação, uma certa afinidade morfológica, e uma afinidade morfológica que, de novo, apesar de admitir, né, de demonstrar essa dualidade, por outro lado, questiona a diacronia, né? Então, vocês percebam, a gente tem duas associações morfológicas, e nessas duas associações morfológicas, nós temos os indivíduos da Serra da Capivara ocupando tanto uma quanto a outra polaridade, né? Tanto um quanto o outro grupo. Então, de maneira geral, do ponto de vista bioantropológico e da morfologia craniana, o que nós temos visto, né? É que nós sabemos muito sobre os padrões de demografia populacional, né, de ancestralidade, mas não sabemos tanto sobre os processos de evolução, né, propriamente dito. E, para tanto, a gente tem investido bastante em investigar a taxa de diversificação, detectar sinais de seleção, inferência de como que a morfologia craniana tem trabalhado em função, por exemplo, de características ambientais, né, e os aspectos microevolutivos. Nesse sentido, a gente faz o quê? Nós temos um banco de dados bastante extenso, né? E nesse banco de dados bastante extenso, nós inferimos tanto características ambientais quanto características biológicas. E nessas análises, nessas investigações, nós temos visto que existem diferenças do ponto de vista intrapopulacional, ou seja, tem populações que respondem ao ambiente de maneira diferente do que outras populações. Nós percebemos que populações de diferentes grupos geográficos também tendem a apresentar diferentes padrões de variação. Nós percebemos que em diferentes regiões a morfologia craniana responde diferentemente ao ambiente, ou seja, tem lugares em que você detecta a seleção natural agindo
outros locais em que você percebe a deriva genética agindo em determinados traços cranianos. E que as populações, elas evoluem a morfologia craniana não de maneira estática, mas elas respondem a flutuações ambientais de acordo com os locais onde ocorre a história demográfica dessas populações. Então, para encerrar, como eu já disse para vocês, né, nós temos a impressão que sabemos muito sobre a história demográfico-populacional, mas ainda precisamos saber mais sobre as respostas evolutivas. A boa e velha biologia comparativa sobrevive, então a gente fala muito, né, agora das questões de DNA e análises de isótopos, mas comparar morfologia ainda tem a sua importância, viva Darwin, e a importância de investigar diferentes marcadores. E esse olhar para o passado, né, investigar a evolução morfológica, ela é humana recente, é uma ponta para entendermos a nossa história evolutiva profunda. Né? Queria agradecer muito todas e todos vocês, agradecer as pessoas que compõem o LEAB, as pessoas que estão organizando essa atividade e aos colegas. Não vou falar todo mundo, porque fatalmente eu esqueceria de muitas pessoas, tá bom? Era isso. Queria convidar o professor Hilton para... Olá, Danilo, boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Eu fico muito feliz que os nossos laboratórios possam estar trabalhando juntos, né, nessa iniciativa hoje em relação ao Dia do Darwin, que certamente é uma figura central na formação de todos nós e de muitas outras pessoas, na verdade milhares de outras pessoas hoje pelo mundo, e que nos permite refletir sobre questões tão importantes quanto a nossa origem enquanto espécie, né, o processo de ocupação desse vasto continente que é o continente americano, e também como essas coisas todas e o próprio processo evolutivo né, se relaciona com o antropoceno, essas mudanças climáticas globais que nós estamos vivendo agora, e que impactos isso pode ter na nossa vida. Então, acho que isso fico muito feliz que nós tenhamos a oportunidade de estar aqui compartilhando com os nossos estudantes, com a nossa audiência, com quem nos acompanha, esse Dia do Darwin, né? O primeiro Dia do Darwin, só contando um pouquinho da história, a Fernanda já falou, né? O Darwin nasceu em 1809, lá na Inglaterra, nasceu em casa, como a maioria das pessoas naquela época, né? A casa dele era chamada The Mount, e ele depois, então, acabou cursando alguns anos de medicina, fez teologia, mas se destacou a partir dos diversos estudos né, que culminaram, então, com o seu livro mais famoso, né, que é sobre a origem das espécies por meio da seleção natural, que também tem um subtítulo de preservação das raças favorecidas na luta pela vida, a partir de uma perspectiva que realmente foi muito inovadora naquele período, ainda numa época vitoriana e muito conservadora. E, apesar disso, né, a primeira edição do volume vendeu todos os 1.250 exemplares impressos no primeiro dia e gerou muita controvérsia, e uma boa parte dela se mantém até hoje. E no nosso caso, da antropologia biológica, um dos principais elementos dessa controvérsia é exatamente a pergunta que a gente sempre recebe, eu imagino que você também deve receber dos teus alunos e de outras pessoas, quando a gente diz que trabalha no campo da bioantropologia, né, que nós somos descendentes dos macacos? E eu acho que a resposta que eu tenho dado para as pessoas é: não, nós não somos descendentes dos macacos, nós somos macacos. Nós somos um outro tipo de macaco diferente, né,
na linhagem dos símios, né, no grupo dos hominídeos, mas nós temos as mesmas características dessas outras criaturas, como temos dos mamíferos e assim por diante, e não temos por que nos envergonhar disso. E um dos elementos talvez mais reveladores da teoria darwiniana, o mais importante, é exatamente nos mostrar isso, né? É que nós somos uma criatura como qualquer outra no planeta, nós estamos sujeitos a processos de seleção e de adaptação, como o seu trabalho bem mostrou aí, e também estamos eventualmente sujeitos a processos de extinção, né? Afinal de contas, os nossos ancestrais todos já foram extintos e nós somos o último remanescente desse grupo, o que nos coloca questões bastante importantes para a gente refletir nesse momento de intensas mudanças climáticas globais e como isso potencialmente afeta a nossa vida. Eu queria então começar fazendo uma pergunta para você. Uma das coisas que é sempre também questionado quando a gente fala de antropologia biológica é exatamente essa tradição que a antropologia biológica tem de trabalhar com aspectos craniométricos, morfológicos, né, que para alguns dos nossos colegas da antropologia social e de outros campos são consideradas coisas ultrapassadas, coisas do passado, que não fazem mais sentido, ou, acho que pior até, né, que eventualmente poderiam corroborar para teorias eugenistas ou racistas ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu queria saber qual é a tua perspectiva sobre isso, você que trabalha eminentemente com material osteológico, com material com material bioarqueológico, né? Como é que você traz essa discussão para dentro da tua sala de aula e com os teus estudantes? Perfeito, Hilton. Bom, só retomando, antes de responder a sua pergunta, só retomando a questão central, né, do modelo evolutivo e se nós descendemos dos macacos, eu acho que essa pergunta a gente ouviu tanto já em sala de aula que eu já inverti a lógica, eu já começo falando sobre ela antes dela aparecer. Então, quando a gente começa lá a falar de filogenia dos primatas, eu já falo, olha, aqui está o clado que tem origem ao clado dos hominídeos, né? Porque é algo que a gente precisa deixar claro, né? Essa concepção, essa percepção da organização da diversidade biológica, né? Então, parafraseando Darwin, existe beleza nessa forma de ver a vida, né, em que todos somos irmãos e irmãs genéticos, uns mais próximos e outros mais distantes, nessa jornada interminável da vida, da história da vida, né? E há muita beleza nessa forma de ver a vida, né? Sobre a forma como a antropologia biológica né, e pode ser vista, e até os preconceitos, né, que são comumente aplicados aos estudos bioantropológicos, eu costumo abordar o aspecto sob diferentes prismas, assim, né? O primeiro da própria concepção teórica mesmo. Então, é claro, né, existe um longo passivo do que a antropologia física, hoje biológica, fez e durante o seu desenvolvimento, como a gente encontra uma série de outras disciplinas para a ciência como um todo, né? Então, assim, a ciência ela é um reflexo do que as pessoas, o que a sociedade faz e pensa em determinado momento. E com a antropologia biológica não é diferente. Então, nós olhamos hoje para a antropologia biológica, pós-paradigma biocultural, sabendo as causas e efeitos e consequências dessa disciplina que nós temos nas mãos, né? Eu sempre costumo indicar para os estudantes um livro do Siddhartha Mukherjee, O Gene, em que ele discute o nascimento da ideia de gene, genética, né? E tem essa mesma reflexão olha, essa aqui é uma ideia perigosa, mas nós não podemos deixá-la de usar, né? Não podemos deixar de usá-la.
Então, nós temos que saber quais são esses perigos para não usá-la, não cairmos nessas armadilhas, não deixar com que ela caia nas mãos erradas. Eu vejo que com a antropologia biológica isso acontece também. Então, tem um certo desconhecimento teórico do desenvolvimento. O paper do Washburn é de 1952, né? Quando ele propõe a nova antropologia física. E lá ele já fala isso, fala, o que estava sendo feito aqui estava errado. 52, né? Então tem a antropologia biológica, ela entende o lugar dela e na ABA a gente vê a série, né, de esforços para que isso fique claro. E tem um outro prisma que eu acho que é esse olhar mas então a antropologia biológica ela vai ter só essa orientação para as questões bioarqueológicas, os aspectos biológicos e de variação, evolução populacional antigos, né? E não percebem o quanto que a antropologia biológica ela pode né, e participa da prática das populações vivas, né? Então a compreensão ecológica das populações humanas ela flerta, ela dá as mãos com os aspectos bioantropológicos, né? O olhar para a aplicação médica, né? Se nós pensarmos, por exemplo, em medicina evolutiva, ou então um termo que tem sido usado muito agora, né, no mundo da genômica, a medicina de precisão, é algo puramente bioantropológico, né? Ela bebe nos conceitos bioantropológicos, né? Então, acho que tem esses dois aspectos que eles dão tem essa característica de ofuscar, sabe? Uma desconexão teórica e essa percepção de que isso só serve para assuntos muito antigos, não serve para o que é contemporâneo. E eu tento atuar exatamente nisso, né? Então, por exemplo, problemas ambientais, problemas de novas doenças, problemas de novos padrões epidemiológicos, na minha concepção, na concepção da antropologia biológica, é um assunto a ser estudado na antropologia biológica. Como eu sei que tem colegas que atuam muito bem nessa área, né, professor Hilton? Esse é um tema, inclusive, né, da nossa conversa de hoje, a propósito, né, do que você traz, que é o fato de que as mudanças climáticas, por exemplo, vêm causando crises múltiplas, né, que são passíveis ou para as quais as criaturas, como os próprios seres humanos, não necessariamente estão preparadas do ponto de vista da sua capacidade adaptativa, né? Na medida em que essas mudanças afetam gravemente a disponibilidade de recursos naturais, o meio ambiente, a própria economia, de formas que ainda a gente não sabe exatamente como reagir, né? Então, nós estamos vendo eventos extremos, seja na América do Norte, com frio intenso e calor, e em outros lugares, grandes queimadas, né? Nós estamos vendo isso na nossa região amazônica, no Pará, em áreas que estão extremamente secas e afetando grupos populacionais inteiros, com altas taxas de mortalidade de animais. Nós estamos vendo isso no processo de emergência e reemergência de doenças infecciosas que já estariam controladas. Nós vivemos agora no Brasil surtos contínuos de dengue que eram episódicos e que apenas se agravam durante alguns períodos do ano. Então, esses são desafios que também estão dentro do escopo, né, do estudo e do trabalho da bioantropologia, uma vez que eles dependem da nossa compreensão do que significa evolução, do que significa adaptabilidade, né, de quais são os limites da nossa capacidade de nos adaptarmos, uma vez que essas mudanças elas estão longe de serem apenas efeitos naturais. Elas já está amplamente demonstrado que grande parte dessas mudanças são causadas por ações humanas, né, por ações antrópicas, o que nos traz uma responsabilidade bastante grande de ter que lidar com isso.
E eu acho que essa é uma outra coisa que a bioantropologia também nos ajuda enquanto área de conhecimento, que é nós termos a responsabilidade com as próprias ações que foram influenciadas de alguma forma pela antropologia no passado e pela antropologia física, mas também a responsabilidade que nós temos com o futuro, né, de que os erros cometidos no passado não venham a se repetir, que nós possamos aprender com as lições do passado e que nós possamos trazer debates como esse, onde a gente demonstre os impactos que esses fatores antrópicos causam, né, na sociedade como um todo, inclusive com grandes deslocamentos populacionais que amplificam conflitos, com processos de fome em diversos lugares do mundo. E essas coisas todas vão precisar muito de pessoas que sejam capazes de ter esse olhar multidisciplinar que nós tentamos construir dentro do programa de pós-graduação em antropologia, né, a despeito do que acontece na antropologia brasileira, que, em linhas gerais, se afastou desse campo dos estudos evolutivos e da bioantropologia. Eu sempre brinco com os colegas que eu acho muito estranho a gente ter cursos de antropologia, ou a maioria dos cursos de antropologia, onde as pessoas não têm nenhuma disciplina sobre evolução humana, por exemplo. Como compreender a nossa história enquanto seres humanos no planeta, ignorando 99% da nossa trajetória no planeta, né? Uma vez que a nossa espécie, Homo sapiens, é extremamente recente, temos aí por volta de 300 mil anos, talvez um pouco mais, um pouco menos. A maior parte da nossa história no planeta antecede ao Homo sapiens, e certamente essa história, tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista cultural, ajudou a construir quem nós somos hoje. Portanto, compreender a história evolutiva da humanidade, como compreender a própria história evolutiva, o que o Darwin nos mostra, é fundamental para que a gente possa, inclusive, fazer planejamento, né, no nosso campo de políticas públicas, por exemplo, no campo do ensino. Como é que nós vamos lidar com esses desafios se nós ignoramos a nossa história? Então, acho que é um aspecto importante do Dia do Darwin também, é a gente trazer essas informações ao público e né, trocar essas ideias sobre como que os diferentes campos da antropologia e da bioantropologia interagem. Brilhante, irretocável. A Juliane disse no nosso chat aqui que tem perguntas da audiência. Você quer fazer as perguntas para a gente, Juliane, por favor? Oi, tudo bem? Boa tarde a todos e todas. Aqui no chat eles começaram a fazer algumas perguntas, então, partindo para a primeira, perguntaram: Danilo, como você apresentaria as informações sobre os crânios numa perspectiva de Evo-Devo? Que legal! Então, esse é um dos meus sonhos de consumo, trabalhar mais com Evo-Divo, né? No geral, assim, para o trabalho de morfologia craniana, uma das dificuldades é a questão experimental, né? Então, a Evo-Divo é a abreviatura para evolução desenvolvimental, né? Evolutionary Development, e ela é essencialmente comparativa, né? Então, explicando muito superficialmente, seria como nós analisarmos os padrões evolutivos e suas conservações e diversificações ao longo do tempo, né? E essa é uma área essencialmente experimental, então, para trabalhar com a morfologia craniana humana, esse é um problema bastante sensível, né? No congresso de biologia evolutiva agora de novembro, eu estabeleci contato com algumas pessoas de Evo-Divo, e a gente conversou sobre essas dificuldades
das análises não experimentais, né? E as conversas, o que eu acabei depreendendo dessas conversas é que a ideia é aprofundar cada vez mais na ciência de dados, né, no Big Data, né? Então é isso que eu tenho tentado, já vinha fazendo com um olhar mais bioarqueológico, e também agora tento fazer do ponto de vista divulgativo também. E eu estou vendo aqui no chat, foi a Nilda Maria Diniz, né? Nilda, o laboratório está à disposição, se quiser se juntar a nós para mergulharmos aí na morfologia, na evolução morfológica, sob uma perspectiva divulgativa, seria um prazer. Obrigada, professor. Um exemplo Perdão. disso, quem trabalhou durante muitos anos com essa perspectiva, inclusive experimental da craniometria, foi o professor Héctor Pucciarelli, da Argentina, né, um dos precursores desses modelos experimentais utilizando ratos de laboratório, né, e fez trabalhos notáveis sobre isso, demonstrando exatamente questões relacionadas à variabilidade, comportamentos, impactos de processos microevolutivos. Então, o saudoso professor Pucciarelli, que nós tivemos a oportunidade de conviver também durante algum tempo em trabalhos em Belém e depois na Argentina, fez contribuições notáveis nesse campo também. Obrigado, Nilda, pela pergunta. Obrigada. Bom, passando para a próxima pergunta, de que forma a antropologia biológica, ao analisar as adaptações fisiológicas e genéticas de populações humanas em resposta a diferentes ambientes ao longo do tempo, pode nos ajudar a entender como as mudanças climáticas atuais e futuras podem impactar a saúde, a distribuição e a evolução de populações humanas ao redor do mundo? Olha, essa é uma pergunta extremamente fundamental e muito longa, né, para a gente abordar na sua integralidade, mas a antropologia biológica nos traz, a partir da perspectiva evolutiva, na minha leitura, entre outras coisas, a possibilidade de compreender o que é natural e quais são os processos que ocorrem, digamos assim, através dos mecanismos conhecidos de seleção natural e os processos sobre os quais nós ainda não temos nos debruçado, né? Como o fato de que a nossa história evolutiva do nosso grupo de mais de 7 milhões de anos, ela é significativamente mais longa do que a nossa espécie enquanto Homo sapiens no planeta. Então, nós estamos, nesse momento, testando a nossa capacidade adaptativa. E na medida em que nós forçamos essas mudanças cada vez mais rápidas, através das nossas ações antrópicas, nós não temos ainda como saber quais respostas haverão, né? A natureza tem demonstrado cada vez mais reações violentas, né? Seja através dos incêndios, seja através do gelo, seja do degelo de alguns lugares, ou mesmo através do surgimento de novas doenças e da ampliação dos lugares onde as doenças já existiam anteriormente. No entanto, o que é muito importante é que nós tenhamos pessoas com formação no campo da bioantropologia que sejam capazes de olhar esses fenômenos de maneira mais ampla, não apenas a partir da perspectiva da geografia ou da história ou da geologia, mas usar, né, os instrumentos que estão à nossa disposição dentro do campo da bioantropologia para nos ajudar, inclusive, a planejar políticas que não sejam apenas de mitigação, como já está sendo proposto agora, mas políticas que nos permitam mudar o nosso comportamento enquanto sociedade e garantir que nós tenhamos um ambiente habitável para as futuras gerações, ao invés de gerar a nossa própria extinção, né? Então, um fenômeno também importante para a gente lembrar é que nós possivelmente somos a única espécie no planeta que tem ativamente trabalhado para a sua autoextinção. Mas ainda é tempo da gente voltar atrás e retomar uma trajetória mais em harmonia com o planeta.
Obrigada, professor, pela resposta. Bom, a gente tem mais uma pergunta. Hilton, a crise climática pode fazer com que a antropologia e a evolução busquem convergências? Quais as questões de convergência? Olha, a bioantropologia é uma das áreas, né, da antropologia. Portanto, essa convergência, na minha perspectiva, na perspectiva das pessoas que entendem a antropologia como sendo essa fusão entre os diversos campos da arqueologia, da linguística, da antropologia social, da bioantropologia, elas já trabalham juntas na perspectiva de dar alternativas ou de contribuir para alternativas que nos permitam, como eu mencionei anteriormente, mudar essa trajetória que nós temos agora, que é uma trajetória autodestrutiva, não só para nós, como para possivelmente milhares de outras espécies no planeta, e construirmos alternativas sociais, econômicas, políticas, que permitam com que a nossa sociedade humana, associada à sociedade planetária, aos animais, às plantas, né, as outras criaturas que convivem conosco, consigam continuar tendo trajetórias vivas e saudáveis no planeta. Então, quando nós trabalhamos antropologia, por exemplo, dentro do PPGA, a nossa perspectiva é essa, que os campos se somem de forma que possamos buscar alternativas e mecanismos de ajudar a solucionar questões utilizando, né, essa caixa de ferramenta que a gente chama de antropologia. Obrigada, professor. Bom, a gente tem mais uma pergunta do Diego. Ele pergunta o seguinte, ele gostaria de saber qual a tua visão filosófica acerca do que é humano. Eu compreendo o surgimento do mundo humano a partir da categoria materialista dialética do trabalho. Olha, essa é uma pergunta que eu sempre faço também quando nós estamos trabalhando com evolução humana, né? O que é humano? Parece que é uma coisa simples, né? Eu acho que a definição, a partir da perspectiva materialística, né, de como o ser humano se constrói a partir do trabalho, é um olhar. Por outro lado, o ser humano pode se construir a partir do momento em que começou a fabricar os primeiros instrumentos de pedra para tentar sobreviver, né? Ou o ser humano pode se constituir a partir do momento em que começou a andar de forma ereta, se diferenciando assim do ponto de vista morfológico dos outros primatas. O ser humano pode ter se originado a partir do momento em que começou a ter uma linguagem articulada, uma fala que lhe permitisse racionalizar o mundo e criar outras concepções. Esse é um dos desafios, eu acho, uma das coisas muito interessantes da antropologia, é buscar essas definições que parecem para alguns tão simples, mas que englobam, na verdade, a maneira como nós racionalizamos o universo. Então eu prefiro pensar, né, que o humano é um fenômeno em construção. Nós estamos nos construindo e eu entendo que a humanidade tem capacidade de construir uma sociedade para si e para o planeta, que permita com que a gente continue, com que a gente viva em harmonia, ou a humanidade pode optar pela sua autodestruição e pela extinção. O planeta vai continuar existindo, independente da nossa existência ou não. Mas, segundo a história evolutiva, né, nós somos a única criatura que jamais existiu no planeta que é capaz de tomar essa decisão sobre o que fazer com o seu próprio grupo. E eu espero, como humanista, que a humanidade escolha o caminho da sobrevivência. Obrigada, professor. Bom, aqui no chat a gente não tem mais nenhuma pergunta. Eu não sei se os professores têm alguma palavra final, alguma consideração para fazer, para a gente encerrar. Danilo, por favor. Então, brevemente, né, a gente já passou do nosso horário programado. O Hilton tem milhões de reuniões ainda hoje, né, Hilton? Não queria te parabenizar por essa última resposta, ela é muito esclarecedora e como não poderia deixar de ser, assim, eu compartilho integralmente da sua visão. E a pergunta, Diego, né, uma ótima pergunta, assim, porque é uma pergunta a se fazer a um evolucionista, né? Ela
E a sua resposta é a resposta de um evolucionista. Então, queria te parabenizar, te agradecer pela resposta e o Diego pela pergunta. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todas e todos vocês, principalmente ao Hilton, a Manara, a Juliane, a Fernanda, a Uriel, a Lorena, que toparam organizar, né, essa atividade, que seja o primeiro de muitos Darwin's Days que nós tenhamos, e dizer para vocês que viva Darwin, né? É uma ideia que mudou a nossa concepção de mundo. E é essa concepção de mundo que eu acho que vai ser possível, né, de nos fazer refletir sobre uma volta à vida harmônica com o nosso planeta, né? Então, queria só terminar a minha contribuição com um Viva Darwin. Bom, pessoal, também agradeço muito a presença de todos que estiveram aqui conosco hoje. Agradeço a parceria do Danilo e do laboratório, assim como dos nossos colegas que nos apoiaram né, com essa produção. Sempre mobiliza muitas pessoas. Agradeço a quem fez as perguntas, todas muito interessantes, e poderíamos passar aqui horas, né, conversando sobre elas. Então, eu fico muito feliz com a qualidade da nossa audiência também. O Darwin Day é muito recente, né? O Dia do Darwin, o primeiro foi comemorado em 1995 na Universidade de Stanford, e de lá tem gerado toda uma tradição dessa discussão, e a gente não podia, então, deixar de falar um pouco sobre isso hoje, né? Ontem foi o Dia das Meninas e das Mulheres em Ciências, então, parabéns a todas que se envolvem cada vez mais com esse campo tão fascinante das diversas áreas da ciência. Ontem também foi o Dia dos Antropólogos e Antropólogas, então aqui estamos nós também comemorando antropologia e antropologia biológica, e fico muito feliz que a gente possa ter concretizado essa sessão. Tomara que tenha sido útil e interessante para todo mundo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Bom, então, para encerrar, eu gostaria de agradecer ao professor Danilo e ao professor Hilton pelas palavras. Gostaria de agradecer ao pessoal, né, que esteve presente na live, e falar que até uma próxima, né? E viva Darwin! Viva Darwin!